E aí, pessoal, estamos de volta para mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai discutir um célebre problema que é o da corrida entre a tartaruga e a lebre. Então, nós vamos começar a análise desse problema, que é um dos problemas do capítulo do volume 1 do Moisés, o capítulo 2, é o primeiro problema que aparece no capítulo, que diz mais ou menos isso. Na célebre corrida entre a lebre e a tartaruga, a velocidade da lebre é 30 km por hora e a da tartaruga é 1,5 metros por minuto. A distância a percorrer é 600 metros e a lebre corre durante meio minuto antes de parar por uma soneca. Qual é a duração da soneca para que a lebre não perca a corrida? Resolva analiticamente. Veja que existem várias formas desse problema. Uma dessas formas é considerar essa pausa da soneca, né, e fazer a obtenção das equações de movimento da tartaruga e da lebre. Mas como não há acelerações envolvidas, eu vou tomar o caminho mais lógico, mais rápido e mais simples possível. Eu vou começar, então, fazendo a seguinte consideração. Vou escrever a velocidade da lebre e a velocidade da tartaruga com as mesmas unidades. E aqui, por conveniência, eu vou tratar em metros e minutos, né? O sistema de unidades eu vou usar esse justamente porque a distância é dada em metros e os intervalos de tempo são medidos em minutos, né? Mais conveniente. Então, a velocidade da tartaruga vai permanecer em 1,5 metros por minuto, ao passo que a velocidade da lebre vai ser 30 km por hora. E aqui eu vou aplicar um fator de conversão que é quilômetro para metro. E aqui eu vou converter também 1 hora em 60 minutos. Então, aplicando esses fatores de conversão, essas unidades são eliminadas, né? Quilômetro. E aí eu chego justamente na velocidade, que é a velocidade da lebre, de 500 metros por minuto. Bem, posto isso, né? Essas duas velocidades no mesmo pé de igualdade em termos de unidade, o que a gente vai fazer? Eu vou considerar a situação hipotética em que a lebre não pare. Eu vou calcular qual é o intervalo de tempo necessário para que a lebre corra a corrida inteira e chegue na frente da tartaruga. Então, vamos lá. Então, em primeiro lugar, eu vou considerar a seguinte questão. Quanto tempo a lebre precisa? Aqui é importante para concluir a corrida. Então, bom, esse é um problema trivial. A distância total é fornecida, não há aceleração, é um movimento uniforme. Então, nós temos a distância total, que é de 600 metros, velocidade da lebre, o intervalo de tempo associado, ΔT da lebre, né? Então, bom, eu vou calcular esse ΔT da lebre total, como 600, né? Ou simplesmente na notação que eu escolhi, D sobre VL, e aqui nós temos 600 metros dividido por 500 metros por minuto. Aqui temos um fator de 100, né? 6 sobre 5, 1,2. Então, nós precisamos, a lebre no caso, 1,2 minutos total para concluir essa corrida. Certo? Ao mesmo tempo, eu quero saber quanto tempo a tartaruga precisa. Então, quanto tempo a tartaruga precisa para concluir a corrida. Então, agora nós temos a mesma situação, né?
mesmo B, só que agora a velocidade da tartaruga é diferente, e, portanto, obviamente, o intervalo de tempo da tartaruga vai ser diferente. Esse intervalo de tempo, ΔT, da tartaruga, é D sobre VT, que é 600 metros dividido por 1,5 metros por minuto. Se a gente fizer a conta rapidinho, né? 1,5 é 3 sobre 2. Isso aqui pode ser escrito como 3 sobre 2, como uma fração. Aqui nós teríamos, então, um fator 3, e aqui ficaria 200. E esse 1,5 que sobrou subiria, né, como um fator 2, e aí nós teríamos 400. Então, isso aqui é 400 minutos. Aqui, obviamente, assim, em cima e aqui, nós temos o cancelamento dessas unidades, teremos 400 minutos. Então, ou seja, dessas informações, da 1 e da 2, que eu vou escrever aqui, ó, 1 e 2, eu posso tirar qual é a separação máxima entre as duas. Então, a máxima separação temporal entre as duas é a seguinte. Então, o intervalo de tempo máximo que separa os dois eventos, né? A chegada da tartaruga e a chegada da lebre, supondo que essa chegada ela é feita sem considerar nenhuma parada no meio, né? Esse ΔT de separação, o máximo, ele é ΔT da tartaruga menos ΔT da lebre, que é 400 menos 1,2 minutos, e que é 398,8 minutos. Agora veja que o pulo do gato aqui é justamente esse. A máxima separação temporal entre as duas é justamente o máximo de tempo que eu vou conseguir usar para qualquer coisa que não seja correr. Ou seja, esse intervalo ele coincide em absoluto com o intervalo de tempo de sono máximo que a lebre tem para usar. Concluindo, então, nós temos que o intervalo máximo de sono, ΔT, sono, é 398,8 minutos, o que representa, se a gente fizer a conversão rápida, 6 horas, 38 minutos e 48 segundos. Nós vamos constatar agora, através do método gráfico, e é justamente esse o caso. A gente vai demonstrar que essa resposta de fato é coerente e correta, né? Logicamente, essa resposta ela é simples, rápida e com grande apelo para a gente, mas a gente vai usar um método gráfico para, de fato, consolidar que esse é o caso. Então, vou fazer aqui um sistema de eixos x em função do tempo. E já vou colocar uma legenda. Eu vou representar em vermelho esse gráfico. Vou representar em vermelho a curva relativa à lebre. Também em laranja eu vou representar uma outra curva relativa à lebre, que a gente já vai ver a curva real. E em azul eu vou representar uma curva relativa à tartaruga. Então vamos lá. Em azul, a curva é sobre a tartaruga,
laranja eu vou representar o percurso da lebre, o percurso real, e em vermelho o percurso da lebre máximo, ou hipotético, como eu hipotetizei ali, né? Hipotético. Primeiro, então, vamos colocar o nosso sistema de unidades aqui. O eixo X está em metro, o tempo aqui está em minutos. Então, vou representar aqui o seguinte. Bom, no caso da lebre, no circuito, na abordagem hipotética, ela conclui a corrida muito rapidamente, indo a esse intervalo aqui, que é de 0 a 600 metros. Então, vou de 0 a 600 metros em 1,2 minutos. Hipoteticamente, então, chego nesses 600. A lebre, no entanto, para chegar em 600 vai demorar tremendamente mais. Vai demorar 400 minutos. E claro, porque a sua velocidade é muito mais baixa, né? E aí eu vou representar no gráfico essa curva da lebre assim. Claro, aqui, né, as tangentes ou as inclinações dessa reta dizem respeito à velocidade de cada um desses corpos, né? Eu poderia, então, colocar isso aqui, né, representado. Então, aqui nós temos um alfa, e aqui nós temos um beta, né, onde a tangente de... onde a tangente de alfa é a velocidade da tartaruga e a tangente de beta é a velocidade da lebre. Lembrando que essas velocidades foram enunciadas assim. Então, você veja também, né, que as duas chegam na mesma posição, mas com um intervalo de tempo que tem um gap. E qual é esse gap? É o que nós vamos agora ilustrar aqui. Se a corrida se iniciou na origem com as duas partindo no mesmo tempo, né, isso que está suposto, a lebre chega em 400 minutos. Né? Portanto, a diferença de tempo máxima capturada nessa circunstância hipotética é essa daqui, que é 398,8 minutos. Né? Só que não foi isso que a lebre fez, ou seja, esse é o gráfico hipotético. O que a gente quer demonstrar é que o gráfico real em que a lebre, que eu vou desenhar agora, em que a lebre dorme, passa um tempo de soneca, esse 398 ele é mantido, como a gente vai de fato demonstrar. Então vamos ver graficamente como é que a gente demonstra isso. Então, vamos apresentar aqui que partindo da origem, a lebre corre até um certo tempo. Esse tempo é até aqui, meio minuto, como foi anunciado. Então, aqui é 0,5. E a gente pode demonstrar, através disso, né, já que a velocidade da lebre é 500, né? 500 vezes meio é 250. Então, ela para em 250 metros e começa a sua soneca, começa a dormir. Se ela começa a dormir, ela fica parada naquela posição, deitada e não tem velocidade. Graficamente, a gente representa isso por uma reta horizontal. Essa reta horizontal vai ser justamente essa daqui. E depois desse tempo, para ela não perder e chegar à mesma posição da tartaruga, né? Ou seja, para que ela possa vencer a tartaruga, ela precisa de novo correr. E esse, de fato, é o gráfico associado a esse movimento uniforme, né? Em que eu mantenho a inclinação dessa curva, faltavam 350 para ela concluir, né? Esse gap aqui é de
350 metros. E em todo esse intervalo aqui, que eu vou colocar, né? Que eu vou achurar aqui, melhor dizendo, né? Em todo esse período aqui, ó, correspondente a essa parte do gráfico, não estou falando de área abaixo do gráfico, tá, pessoal? Que fique claro. Eu estou dizendo sobre o intervalo de tempo entre meio aqui e essa outra extremidade. A legenda acabou me atrapalhando um pouco aqui. E essa outra extremidade. Então, vou colocar, eu acho que aqui em cima, o meu ΔT que eu quero. Vou colocar aqui em cima. Então, esse é o ΔT da soneca. Esse é o ΔT da soneca, que é a lebre tira. O que nós vamos mostrar é que o ΔT da soneca é precisamente esse intervalo de tempo aqui, 398,8. Ele parece deslocado no nosso gráfico, né? Mas ele é precisamente o mesmo. Por quê? Essa extremidade aqui é meio minuto. E essa extremidade aqui, ela vai ser o quê? Daqui até aqui, eu preciso percorrer 350 metros, né? Com a velocidade da lebre sendo 500. Então, a gente pode mostrar que esse percurso aqui vai ter um ΔT de 0,7. Então, esse intervalinho aqui, é 0,7 minutos. Portanto, esse ponto que aqui está é 399,3 minutos. Ou seja, aquela parte achurada que nós colocamos, né, ela pressupõe um ΔT sono, como está aqui, né, eu vou só projetar, entre 399,3 minutos e 0,5 minutos. Né? A conclusão nossa, então, é justamente essa, que o ΔT sono, por esse método gráfico, ele é 399,3 menos meio minuto. Menos meio minuto. E fazendo essa conta, obviamente, né, o que nós obtemos? 398,8 minutos. O que dá 6 horas, 38 minutos e 48 segundos. Perfeito? Então, com o método gráfico, a gente acaba por demonstrar que a nossa consideração lógica inicial e com pouquíssimas contas, ela realmente representa aquilo que devemos ter nesse problema. Certo? Espero que tenham gostado dessa solução prática, rápida, em poucas linhas e da análise gráfica. Se gostou, deixa um like, compartilhe o vídeo. Nos vemos na próxima.